Olá, bom dia. No programa de hoje nós vamos falar de um assunto assim bem subjetivo. Você sabe o que é abuso psicológico? Você já sofreu um abuso psicológico e sabe identificar as causas, características, essas coisas todas? Pois é um assunto que parece meio difícil, né? Mas nós vamos descomplicar para você. Quem veio tomar café comigo para a gente falar sobre esse assunto foi a neuropsicóloga perita, a doutora Fabiana Borges Macedo, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Olá, bom dia. É uma satisfação imensa estar aqui com você e muito obrigada pelo convite. Primeiro, é possível a gente fazer um conceito de abuso psicológico ou ele é, vamos dizer, é um conceito abstrato? Então, conceituar abuso quer dizer que é algo que está incoerente às regras, normas e leis da sociedade e até mesmo incondizente com o que eu sinto e com o que eu percebo. E sim, nós podemos quantificar a nível científico, né, realizando a matemática dessas emoções, a matemática da personalidade, do que a gente sente, do que seja uma emoção ou seja um sentimento, sim, doutora, a gente pode quantificar. Quando a gente fala em matemática da emoção, a gente pensa assim, uma coisa não combina com a outra, né? Matemática é uma ciência exata, emoção é uma coisa completamente abstrata que você sente. Aí você pensa, tem como quantificar a emoção que eu sinto? Aí quando você me disse que pode quantificar essa emoção, aí eu já fiquei pensando, como é que funciona essa coisa? Então, fantástica a pergunta. O que acontece? Na área de saúde mental, existe a psicoterapia, psique é mente, terapia Isso. são conversações, né? E existe a psicometria, que existe uma gama de testes, escalas, inventários psicológicos e neuropsicológicos, na qual a gente extrai cientificamente e é respaldado por lei federal. 4.119/62, onde restringe todo esse material à pessoa com formação em psicologia. Né? Então, a senhora pode perguntar assim, mas eu vou ao médico e o médico solicita ou não essa quantificação? Existe sim muitos médicos hoje que utiliza-se da avaliação neuropsicológica. Né? Inclusive, devido à lei sancionada, a gente pode recorrer a isso através de plano de saúde, através da rede SUS, através de, eu queria quantificar, eu acho que eu tenho depressão. Fabiana, vamos quantificar, doutora, seguindo o exemplo da depressão, a gente quantifica. Pois é, eu acho interessante essa situação. Eu acho que eu tenho uma depressão. Eu tenho uma depressão leve, eu já tenho uma depressão mais profunda, eu não sei bem como é que está meu nível, então eu vou quantificar. Eu, sinceramente, imaginava que isso era completamente abstrato, né? Que você sente, como eu falei no começo, a emoção não dá para ser medida. Mas, pelo que eu entendi, isso pode ser feito. Por exemplo, se eu disser, eu sofro um abuso psicológico no meu trabalho, um assédio moral. Sim. Isso pode ser quantificado, quer dizer, eu posso apresentar provas através dessa quantificação de que eu estou sofrendo mesmo esse tipo de coisa? Então, no Brasil nós temos 3 editoras, todas voltadas para qualquer situação. Vamos lá, o assédio moral se trata de uma dor velada. O que são dores veladas? São dores que não estão aqui às claras, né? Então eu me sinto repreendida, eu começo a sofrer uma síndrome do pânico, uma depressão. Então o que acontece? Nesses 22 anos de carreira, a gente percebe através da psicometria, medir, aferir, eu posso quantificar. Então, vamos usar o exemplo que a gente já começou, que foi a depressão. A depressão, sim. E que a maioria da população, ela sofre. Então, assim, é mais de 70% que a população brasileira, ela sofre de depressão. Então, a depressão, ela começa com uma tristeza. E pode vir a se instaurar ou não uma questão mais profunda, que é o transtorno ou doença. O que acontece? A depressão ela pode ser do passado para o presente, do presente para o presente, do presente para o futuro. Isso tudo a gente quantifica. Por exemplo, existe para o futuro, doutora, como é que eu posso sentir uma depressão por questões de futuro? Existe a quantificação para verificar a sua desesperança. Eu estagnei. Vamos supor que a senhora está numa carreira, que a senhora chegou ao topo, muito nova, e fala assim, mas e agora?
Como é que eu vou crescer? O que eu posso fazer? Isso acontece com todas as faixas etárias. Então, quando a gente quantifica, auxilia até o médico na hora de passar o psicotrópico, de receitar o psicotrópico, se aquilo está mais devido ou não. Então a gente quantifica. Muita gente acha que tem depressão e tem desajustamento psicossocial, ou é muito vulnerável. Eu tenho tanta necessidade de lhe agradar que eu me torno vulnerável, então eu me despersonifico. Então, na motivação psicológica, a gente tem uma gama de testagem. Eu gostei dessas explicações. Gostou? Eu acho que tem diferenças, tem nuances bem diferentes entre uma coisa e outra, né? O que eu posso achar que é depressão pode ser essa acomodação ou esse incômodo por determinadas situações que me causam esse desconforto e que não chegam a ser uma depressão. Isso pode auxiliar o tratamento na hora em que você identifica exatamente o quadro que é, né? Isso. Então, quando a gente chega nesse quadro, o que acontece? Vamos lá, o ser humano. Existem as funções cognitivas, percepção, memória, inteligência. Existem as funções executivas, que são raciocínios. Nós temos 8 tipos de raciocínio. Existe testagem para os 8 tipos de raciocínio. E existem as emoções. Aqui nas emoções e nos sentimentos, a gente tem teste para ilustrar um pouco melhor, até que avalia o nível de amabilidade. Nossa, eu passei por uma situação tão densa que parece que eu fiquei, quando a gente usa aquela expressão, parece que meu coração está gelado. Isso. Qual o nível de amabilidade? Então, por exemplo, de repente eu surtei. Existe avaliação para verificar o nível de ponderação. Então, quando nós falamos no começo da reportagem sobre o assédio moral, né, especificamente por questões trabalhistas, o que acontece? O assédio moral, ela traz uma dor velada, às vezes né? Tá silenciosamente dizendo, eu não estou suportando. Ou então, esse sorriso lindo que você fez, comprovando assim, que legal. Então, é silencioso. E aí vai me trazendo, eu já fico assim tensa na hora de me encontrar. Essas expressões já te causam essa sensação, né? Não precisa verbalizar. Não precisa verbalizar. Então, quando eu estou com o meu cliente, eu vou fazer uma perícia em saúde mental, seja criminal, seja judiciário. Ou então, assim, doutora Fabiana Borges, eu vou lá ao seu consultório apenas para me conhecer. Tem muita gente que vai hoje apenas para se conhecer a nível científico, porque às vezes tem aquele tabuzinho, eu vou na psicóloga, como é que eu vou contar minha vida para alguém que eu não conheço? Como é que fica isso? Mas você pode ir só se quantificar e verificar as facetas de personalidade. Então, assim, a gente vai de 0 a 100%, semelhante a exame sanguíneo. O exame consanguíneo, ele vai verificar assim, você tem tantos por cento de colesterol, supondo, Sim, tá? Entendi. Então, eu vou quantificar quanto de ansiedade, quanto de depressão, vulnerabilidade. Eu sou bipolar, aí eu tenho como ver seu nível de instabilidade emocional. E assim, eu quero parabenizar o teu programa, porque isso é tudo muito inovador. Com certeza, é muito inovador mesmo, porque essa quantificação, eu fico pensando assim, deve ser uma coisa bem, vou voltar para a palavra que eu estou usando sempre, subjetiva. Sim. Porque quando você diz, eu vou para me conhecer, mas ao mesmo tempo você falou, como é que eu vou me abrir para alguém que eu não conheço? Para você se conhecer, se quantificar através dessas teorias que a senhora está falando, eu preciso me abrir para alguém. E esse é um processo complicado para a gente. Eu chegar no seu consultório, eu nunca te vi, eu estava querendo me conhecer. Mas se eu não me conheço, como é que eu vou deixar que outra pessoa me conheça e quantifique as minhas emoções? As pessoas já aceitam isso assim, de boa, vamos dizer, para usar uma linguagem bem popular? Olha, tem aceitado bastante, ainda mais com certas situações jurídicas. Vou puxar um pouquinho para psicóloga, perita, judiciária. Né? Então, assim, estão me acusando de um crime na qual eu não fiz. Vamos entrar numa seara um pouquinho mais. Então,
não estou aqui fazendo uma questão de gênero, protegendo o masculino ou o feminino. Mas, assim, fui acusado de um crime na qual eu cometi. Doutora, eu vou procurar a perícia, a psicometria, para comprovar a minha normalidade. Então, demonstra ali que eu não tenho essa impulsividade para ser pedofilia, que é com criança, zoofilia, animal, ou gerontofilia, que é idoso. Então, assim, as parafilias, a predisposição sexual que eu tenho, eu posso comprovar que eu estou ali numa seara na qual não condiz, eu não cometi aquele abuso psicológico ou aquele abuso sexual. Então, essa quantificação na matemática das emoções é bem complexo. Então, assim, a gente tem mais de 100 tipos de avaliação, né? Tem avaliação que comprova até a velocidade do processamento do pensamento. Nossa, não tem teste só de memória para saber se eu estou esquecido? Meu Deus, a cada hora eu fico mais surpresa com essas informações, tá? Mas a gente vai fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, é rapidinho, só para eu processar a velocidade dos meus pensamentos com todas essas informações e a gente volta já para continuar conversando. Um minutinho só. Já estamos de volta conversando aqui sobre matemática das emoções, só para ser mais didática e você entender do que a gente está falando. Quantificação de emoção, autoconhecimento através de novas técnicas. E eu estou conversando aqui com a doutora Fabiana Borges Macedo, que é neuropsicóloga perita. E a gente estava falando dessa quantificação. Esses laudos, essas provas, quando você detecta essa possibilidade ou essa disponibilidade da pessoa para determinada atividade, a gente já falou, a zoofilia, a pedofilia, a gerontofilia. Essas provas, elas podem ser usadas, elas já são usadas assim criminalmente, para evitar uma condenação por um crime que não se cometeu ou comprovar um crime que se cometeu? Sim. É incrível a neurociência, a psicometria. Então, assim, hoje eu estou como perita judiciária, né? Então, tanto o juiz pode me nomear no nosso Tribunal de Justiça, que eu estou lá de perita, quanto no Tribunal do Trabalho, que eu também estou lá de perita, além desses 20 anos de Polícia Federal, que é para porte de arma de fogo. O que acontece nessa situação? Você tem um caso particular e você gostaria de quantificar. Então, muitas das vezes, quando nós sofremos, infelizmente, um abuso, uma violência, a gente vai revelar, vai demorar assim uns 2, 3, 4 anos para eu ter coragem para contar para algum parente. Doutora, como é que eu faço essa perícia de 3 anos atrás? São as dores veladas, que o programa está sendo fantástico em trazer. Eu posso quantificar isso, porque os registros que ficam na minha personalidade, ela está intrínseco. Então, nesse intrínseco, através da ciência, da avaliação, da perícia em saúde mental, a gente quantifica e a gente traz à luz ao juiz, traz à luz ao juízo o que realmente aconteceu. Então, assim, as provas em saúde mental, elas são primordial, eu diria, para poder decidir uma causa. E se você respondeu uma coisa que eu ia perguntar, se era possível comprovar uma situação já anterior, quer dizer, eu sofri um tempo, ninguém conta um abuso normalmente quando ele está acontecendo, você vai contar muito tempo depois que você adquire uma confiança, ou até ele já passou, então você tem coragem de contar, mas as marcas ficaram lá e é possível encontrá-las e quantificá-las, né? Isso, porque somado às marcas, vem a minha culpa. Eu me sinto culpada por estar ali exposta naquele local. Eu me sinto culpada, então assim, eu contei para um parente meu, né, eu contei para uma figura de autoridade minha, seja madrinha, padrinho, enfim. E disse assim, mas tu tinha que estar com essa roupa? A culpa não é minha.
Não existe culpa. Eu coexisto no meu ambiente na forma em que eu me acho adequada. Então, assim, porque você estava um pouco mais sensual, não existe isso. A parafilia, que é a predisposição sexual, ou então o estado emocional, não diz respeito a você invadir o meu espaço. Então, assim, nós estamos no núcleo onde existe, vou citar algumas perversões da personalidade. Psicopata, sadismo, masoquismo e maquiavelismo. Eu tenho investigado há 5 anos em Portugal, que é o meu doutorado, por que eu mato e tu não matas? Por que eu cometo um crime e tu não cometes? Por que eu sou abusadora e tu não és? Então, o perfil do abusador, às vezes, está no seio familiar. É de um pai para um filho, infelizmente. Pois é, mas o abusador normalmente é dissimulado, é inteligente, tem formas muito sutis de cometer aquilo sem que quem está perto perceba. Como você, por exemplo, percebe que está diante de um abusador? Quais são as características que vão te chamar a atenção antes dessa quantificação, ou dessa predisposição? O que é que chama a atenção no abusador? Dá para identificar o olho nu? Olha, a olho nu dá para identificar se você estiver diante de uma profissional habilitada ou se eu começar a perceber pequenos comportamentos. Vou focar numa criança. Isso. Tá? Então, eu tô aqui, eu vejo que minha criança, de repente, vamos na casa de tal parente? Ai, mãe, não, acontece tal situação. Então, existe as atitudes coercitivas. Então, a criança, ela passa a ter uma personalidade de esquiva. Isso. Eu fico me esquivando daquilo. Nossa, mas o que foi? Tu te anima tanto para ir em tal lugar, né? Então, assim, os fenômenos e situações constrangedoras, nossa criança interior, sendo adulto, ou a criancinha mesmo, a gente vai poder perceber isso. Então, assim, qual o perfil, que foi a pergunta, como é que eu verifico o perfil? Às vezes a gente está num relacionamento, eu estou extremamente apaixonada. Mas ali ele é um abusador e eu começo a sofrer violência patrimonial, violência psicológica. Sim. Então eu vou modificando as características da minha personalidade. Né? Nossa, mas você vai sair com essa sem roupa, perceber, né? Aí você já vai mais assim, né? Eu sentava de perna cruzada, agora eu já vou ficar mais, né? Você está muito expansiva, por que você falou aquele assunto na mesa? Então você começa a se sentir até inadequada. Então, o sociopata, ele vai sentir a necessidade de não permitir que você tenha essas expansões. Então, intrinsecamente, naquela intuição, naquela pulguinha atrás da orelha, assim, mas parece que tem algo errado, por que eu não posso ser eu? Por que eu não posso falar da forma que eu quero, que eu gosto, que eu sou? Então, a violência psicológica, essas dores veladas, elas são silenciadas. Entendi. E se essa violência é emocional, por exemplo, você falou, você está muito apaixonada, você pega alguém pela frente que te faz mudar de comportamento. Sim. Mas esse comportamento, às vezes ele muda e a gente acaba acreditando que isso foi uma vontade nossa. Quer dizer, eu mudei porque eu quis, não foi porque ele pediu. Quando, na verdade, você está sendo manipulado, não é? Isso. E isso que eu digo, como é que a gente percebe essa manipulação para não achar que isso foi a gente que fez? Que não, foi o outro que fez a gente fazer. Então, vamos colaborar aqui com todos, né? Então, segura a ideia. Quem eu sou? Quem sou eu? Eu, Fabiana Borges Macedo. Quem eu sou? Aí eu vou colocar o meu papel. Eu, Fabiana social, eu, Fabiana profissional, eu, Fabiana anonimato. Às vezes eu sou apenas uma pessoa, certo. né? Eu, família. E aí o que acontece? O eu virtual é algo que hoje está muito presente, né? Eu preciso demonstrar que eu sou... Não, eu preciso apenas ser eu mesma. E o eu comigo mesma. Então, quando eu pego a ideia do eu comigo mesma, eu não começo a ficar
Será que eu estou adequada ou inadequada? Então, a gente pode fazer um exercício. Como é que a Fabiana Borges Macedo é antes da situação? Como é que eu estou agora nesse plano? Ou seja, vamos colocar o plano, como a gente já expôs, que é no trabalho, que é na sociedade, que é nesse relacionamento. E como é que eu acho que eu sou? Então, quando a gente pega um parâmetro do passado, presente e futuro, a gente se conecta, mas a Fabiana não era assim antes dessa reportagem. Isso. O que está acontecendo com a Fabiana agora? Claro, né? Então assim, nossa, eu estou diante da TV, eu estou no café com notícia. Como é que fica a Fabiana depois? Então essa certeza do eu, então eu sempre seguro a ideia de você fazer uma consultoria do que você está colocando em ação, da sua motivação psicológica. Então, qual é a minha motivação psicológica? Então, eu paro, eu me consulto. Quais são os eus? Social, profissional, anonimato. O eu comigo mesmo, o eu virtual é virtual. É virtual. É virtual, não existe. O que existe somos nós. Olha, essa conversa é tão densa, tão cheia de nuances, que eu acho que a gente precisa de mais programas para falar a respeito. Porque é muita coisa para se falar. Além do que eu acho que é um conceito novo e que a gente precisa conhecer. As pessoas precisam saber que existe essa possibilidade de quantificação de emoções. Eu gostei desse nome, viu? Dessa expressão de quantificação de emoções, porque às vezes a gente não tem noção do que a gente sente, do que a gente está passando, e acaba se colocando uma culpa que não tem, ou colocando no outro uma culpa que ele não tem. E esse conhecimento pode trazer essa reflexão a respeito. Mas olha, doutora Fabiana, eu agradeço assim, muito, muito, muito todas essas informações que você passou para mim. Elas são novidades e são muito legais. Opa, muito obrigada, eu que agradeço, é uma honra. A motivação psicológica está aqui no Café com Notícia. E assim, que possamos trazer cada vez mais ciência aí. O programa está de parabéns demais, porque você, com sua expertise e sua equipe toda, trouxe uma padronização diferenciada aqui para o Maranhão. Pois é, esse assunto é uma pauta diferenciada, sabe? Eu acho que a gente precisa falar mais, para a gente não falar sempre o óbvio, falar de coisas novas, de coisas interessantes, de que pode facilitar a nossa vida e de que pode nos dar uma melhor qualidade de vida também. Doutora Fabiana Borges Macedo, muito obrigada por sua participação, por me ajudar a fazer o café de hoje, por me trazer todas essas informações e novidades. Obrigada a todo mundo. Bom dia para você também, que ficou sabendo muita coisa a respeito de emoções, né? Eu imagino que você também, como eu, vai ter que passar um tempinho processando todas essas informações para depois digerir e botar lá no seu dia a dia. Tchau e até a próxima.